Graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aí mais um vídeo do projeto 400. São 20 meditações de 20 minutos cada uma. E no dia de hoje eu quero meditar a partir da experiência de Jonas, baseado na oração de Jonas, quando ele está no grande peixe, né, no ventre do grande peixe. Eu daria o nome desse vídeo hoje, Princípios de uma oração eficaz. Princípios de uma oração eficaz. O livro de Jonas, ele conta a história desse profeta, um profeta levantado pelo Senhor, para que Deus levanta esse profeta para ser mensageiro na cidade de Nínive, para levar a mensagem de salvação. O profeta, ele não era escolhido assim, sem ter particularidades positivas. Eu acredito que Deus, para levantar profetas, alguma qualidade esse profeta tinha, especialmente no caso de Jonas. Deus colocava a responsabilidade de toda uma cidade na mão dele, porque dá para entender no próprio texto que a salvação de Nínive passava pelo ministério de Jonas. Não dá para perceber ali que Deus daria a segunda, terceira ou quarta oportunidade, no sentido de enviar um segundo, um terceiro, um quarto profeta, para que Nínive então pudesse se arrepender e, como consequência disso, não viesse a destruição sobre a cidade. Então Jonas é alguém especial, há sobre ele uma responsabilidade muito grande, para que ele pudesse exercer o seu chamado, o seu ministério. E o seu ministério, evidentemente, era o de assumir ali a responsabilidade, vamos dizer assim, espiritual na cidade de Nínive. Se o ministério de Jonas prosperasse, Nínive poderia ser salva. Mas se o ministério de Jonas fosse por água abaixo, naufragasse, então percebe-se claramente que Nínive estaria perdida. Então a gente sempre lembra de Jonas como o profeta que foge da presença de Deus, como a grande experiência que ele teve no ventre do peixe. Mas há um destaque a se fazer aqui nesse momento, é que Jonas é alguém especial por Deus, porque o profeta é alguém separado por Deus, é alguém com algumas qualidades, e por isso Deus o levanta como profeta. Jonas então foge da presença do Senhor, sabendo que o alvo dele é Nínive. Ele não queria o bem de Nínive. É um profeta que coloca a sua vontade, a vontade pessoal, acima da vontade daquele que o envia. E ele então segue outro caminho, diferente do caminho de Nínive. Há uma grande tempestade, aqueles que estavam ali naquela embarcação ficam preocupados, cada um buscando o seu próprio Deus para livrar daquela situação. Enquanto isso, Jonas está lá, né, no fundo do barco, escondido, e como que alguém estivesse indiferente ao que estava acontecendo lá fora. Quando alguém vai até ele e fala: você nos ajuda aí, cada um tem aqui a sua fé, cada um aqui tem o seu Deus, e estamos todos buscando a recursos dos nossos deuses para que possamos ser salvos. Se você tem fé em algum Deus, busque o seu Deus. Jonas então se apresenta como crendo no Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus sobre todas as coisas. E aí há um temor muito grande na vida daqueles homens, porque eles então entendem que é ali que está um grande problema. E Jonas depois confessa, ele diz: olha, eu que sou responsável por isso, e isso está acontecendo tudo na volta de vocês, é por minha responsabilidade. Basta vocês me lançarem no mar que o problema vai ser solucionado, vai ser resolvido. Eles relutam um primeiro momento, porque eles não querem sacrificar pessoas, mas depois eles não vêem alternativa, né? E Jonas então é lançado ao mar, e a Bíblia fala que Jonas, ao ser lançado ao mar, houve bonança. Um grande peixe vem
e engole Jonas, e o Jonas no ventre do peixe, no capítulo de número 2, a partir do verso 1, e durante todo o capítulo 2, descreve essa oração. E eu queria, a partir dessa oração, de todas essas conturbações do profeta, dele não querer fazer a vontade de Deus, dele ter colocado os seus próprios princípios, sua própria vontade acima da vontade do seu Deus, falar um pouco sobre a oração eficaz, porque de certa forma a oração de Jonas ela foi eficaz. Foi a partir da oração de Jonas que Deus livra o profeta da morte, porque a morte era certa. Ele ficaria no ventre do peixe por algum período e morreria lá. E nessa sua oração nós vemos algumas características interessantes que devem servir para o nosso próprio coração no decorrer da nossa própria vida. Nos primeiros versículos, Jonas fala, no início da sua oração, no versículo de número 2, Jonas ele ora ao Senhor, e a sua oração ele fala assim, que Deus, o Senhor, ouviu e respondeu a sua oração. Deus respondeu a sua oração. E ele declara, né? Na minha angústia, Deus ouviu a minha oração, Deus respondeu. A primeira característica de uma oração eficaz, baseado nessa experiência de Jonas, baseado na própria oração de Jonas, está, no meu modo de entender, nos direcionando, nos mostrando que uma oração eficaz, ela é produzida, ela é resultado de um sentimento profundo no coração. O sentimento profundo no coração de Jonas naquele momento era de angústia. Angústia. Eu fiquei um pouco pensando sobre o que significa angústia, mais do que ir lá no Aurélio, né, e ver o que o dicionário diz a respeito de uma palavra, mas o que está por trás dessa angústia? O que é verdadeiramente angústia? E às vezes hoje, na sociedade que nós vivemos, por sermos uma sociedade que ficou mal acostumada com as facilidades da vida, em todos os sentidos, a tecnologia se avançou, né, os recursos estão mais acessíveis, nos tornamos uma sociedade mais frágil. Mais frágil, essa talvez seja a palavra mais correta. As pessoas, por pouca coisa, se desesperam, por coisas tão simples, ficam às vezes depressivas. Eu não estou dizendo que pessoas depressivas, elas estão depressivas por pouca coisa, não é isso. A questão da depressão é uma situação muito complexa, né? Então não é, qualquer pessoa, qualquer coisinha, as pessoas depressivas, não é isso. Estou dizendo que hoje há muitas pessoas que se deprimem, que ficam muito tristes, ficam magoadas por coisas muito pequenas. Não necessariamente que todas as pessoas depressivas, pessoas que estão com mágoas no coração, são consequências de coisas pequenas, porque tem pessoas que estão depressivas, que estão às vezes angustiadas, amarguradas, entristecidas por razões sérias, razões pesadas, razões difíceis, né, de serem superadas, e como consequência disso se tornam pessoas depressivas, entristecidas até. Então deixar isso muito claro. Mas nós vivemos uma sociedade onde as pequenas coisas, as pessoas se machucam facilmente, as pessoas ficam tristes às vezes facilmente, algumas delas. Nós vivemos uma sociedade muito, muito, muito frágil, né, nesse sentido da palavra. Deixa eu ligar uma luz aqui que está ficando escuro, né? No sentido da palavra. Mas o que eu quero destacar para você é que angústia não é esse sentimento. As pessoas falam assim, nossa, eu estou tão angustiado essa semana porque eu vou fazer uma prova de vestibular e com isso eu não estou dominando totalmente a matéria e eu preciso tirar uma boa nota na prova, senão vou ficar em recuperação, ou eu vou ter que fazer repetir, né, a disciplina, enfim, alguma coisa nesse sentido. Será que a pessoa passar uma dificuldade por uma prova, a gente pode traduzir esse sentimento de angústia? É nesse sentido que eu estou falando. A angústia é muito mais profundo que isso. Eu percebo que na característica da oração de Jonas, por isso que eu não quero recorrer ao Aurélio,
para apenas trazer um significado da palavra, mas o que ela significa ali no contexto de Jonas, porque nosso objetivo aqui é refletir sobre a oração eficaz a partir de Jonas, é a angústia como alvo de que a sua própria vida estava em risco. A sua própria vida estava em risco. Jonas estava angustiado, seu coração estava amargurado, ele estava angustiado porque ele estava em risco de morrer. Ele estava sem alternativa, sem saída. Jonas estava sem saída, ele não tinha alternativas ali. E nesse sentimento, ele produz uma oração. Qualquer oração que você faz a Deus, ele tem que ser fruto de algum sentimento verdadeiro e autêntico. Sentimento de injustiçado, sentimento de angústia, sentimento de tristeza. Algum tipo de sentimento tem que ser o combustível dessa oração. Porque as pessoas hoje, elas fazem, às vezes, muitas vezes, orações assim de uma forma tão superficial, sem se envolver emocionalmente no alvo das suas orações. É nesse sentido que eu quero destacar. É nesse sentido especificamente. Então isso me traz uma reflexão de que Jonas, ele produz uma oração eficaz a partir de um sentimento autêntico e verdadeiro. A primeira coisa a se destacar, dentro dessa primeira coisa, que é a questão da angústia que o leva a orar ao Senhor, nós percebemos que essa angústia, ela é alimentada pela certeza de que Deus ouve a oração dele e o responde. Porque isso acontece muito nos dias de hoje, as pessoas às vezes angustiadas, amarguradas, entristecidas, decepcionadas, oram a Deus e na sua oração colocam uma série de interrogações e dúvidas se Deus está ouvindo a sua oração ou não. Se Deus vai responder a sua oração ou não. A angústia de Jonas, ela está atrelada à fé de que Deus está ouvindo a sua oração. Nesse momento que você está aí vendo esse vídeo, de repente Deus fala ao seu coração o motivo da sua angústia, você precisa juntar a essa angústia a certeza de que Deus está te ouvindo. Que Deus, ele está atento ao que você está falando e atento ao que você está passando, porque a própria palavra de Deus diz que Deus, ele não só ouve as nossas orações, ouve as nossas palavras, mas ele conhece os intentos do nosso coração. E a palavra ainda não chegou ao nosso lábio e Deus já conhece, porque Deus conhece os intentos do coração. A segunda coisa, perceber dentro dessa oração eficaz na vida de Jonas, é uma avaliação real e autêntica da sua realidade nesse momento, do que você está passando. Jonas descreve a partir do versículo de número 3 e segue ali até quase o final, característica do que ele estava passando. Ele cita que ele está no abismo, ele cita que ele está envolto de águas, ele cita que as algas estão enroladas na sua cabeça, ele descreve detalhes do que ele está vivendo. Detalhes do que ele está vivendo. Uma oração eficaz, ela é fruto de uma avaliação profunda e sincera do que eu e você, do que nós estamos passando em determinado momento. E que nos leva a orar ao Senhor, que nos leva a suplicar a Deus. Uma oração eficaz é aquela que é apresentada diante de Deus como eu vou dizer, com sentimento, como inicialmente eu disse, mas com conteúdo. Que conteúdo é esse? O que você realmente está passando? Quais são as suas lutas? Quais são as suas dificuldades? Qual a sua realidade nesse momento? E seja sincero diante de Deus. Porque nós percebemos em Jonas, no final dele descrever as suas realidades, ele diz que ele reconhece que ele estava ali por causa do seu próprio erro.
Ele reconhece que era ele o equivocado. Ele estava ali em consequência da sua fragilidade, em consequência da sua desobediência. Porque não só na oração deixa claro isso, mas um pouco antes, quando ele conversa com os homens no barco, ele fala: vocês estão enfrentando, nós estamos enfrentando essa tempestade por minha causa, por causa da minha desobediência, porque eu não dei ouvidos à voz do Senhor. Isso é interessante. Há orações, no meu modo de entender, que não serão respondidas por Deus, conforme aquilo que queremos, sem antes nós passarmos um processo de reconhecimento de que muitas vezes o mal que nós estamos vivendo e que está gerando angústia no nosso coração é consequência das nossas escolhas erradas. Deus não vai tirar nem a mim, nem você de uma determinada situação, vamos dizer assim, de perseguição, se fui eu que me coloquei lá dentro, sem antes eu reconhecer que fui eu que me coloquei lá dentro. Isso precisa estar claro para nós. Isso precisa estar claro para mim e para você. Jonas reconhece: olha, fui eu, Senhor. Eu sou responsável por isso. Essa tempestade aí é responsabilidade minha, é culpa minha. E nós vivemos numa sociedade onde as pessoas transferem responsabilidades assim com muita facilidade. Sempre é o outro, como se a minha própria vontade, como se o meu próprio querer, como se a minha própria escolha, ela não faz diferença nenhuma. Parece que eu não tenho autoridade sobre os meus próprios passos. E eu não falo isso só em relação a Deus, não, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele governa o mundo, Ele está assentado no alto sublime trono. Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, mas eu estou falando em relação às nossas próprias responsabilidades. Talvez o que você está passando aí nesse momento é fruto da sua escolha errada. Então significa que já que eu escolhi errado, agora não tem jeito mais? Não, a própria oração de Jonas se torna eficaz a partir do momento que ele reconhece: Senhor, eu estou errado, fui eu que estou fugindo da sua presença e como consequência disso, estou sendo aqui lançado, estou aqui no ventre desse grande peixe. Então é isso aí que é a responsabilidade, é minha responsabilidade. É necessário avaliar. O que está te fazendo ficar angustiado é consequência de algo que você viveu, que você deixou de fazer, que você fez errado. Mas por fim, a Bíblia declara que quando ele reconhece isso, ele ora a Deus na sua angústia, ele sabe que Deus está ouvindo, ele reconhece a realidade que ele está vivendo e sabe que aquela realidade é consequência das suas próprias escolhas erradas, de fugir de Deus, de se afastar de Deus. Deus faz com que o peixe vomite Jonas. Essa é a expressão que é utilizada lá no texto. Jonas foi vomitado. E aí a Bíblia declara que ele então se livra daquela situação. Ele se livra daquela realidade, daquela situação, e louvado seja o nome do Senhor, que começa ali um processo de restauração na vida de Jonas. O que eu queria compartilhar com você através desse vídeo, que a sua oração ela possa ser uma oração eficaz a partir do momento, instante em que não só um objetivo seja atingido, mas que nesse processo Deus possa curar você, Deus possa restaurar você, Deus possa te abençoar poderosamente. Que as suas orações e as minhas orações se tornem eficazes todos os dias. Na angústia, na tristeza, na amargura, creia que Deus está ouvindo a sua oração e Ele vai te responder. Avalie adequadamente o que você está passando, reconheça a sua responsabilidade ou não naquilo que você está vivendo e seja franco e sincero diante do Senhor. Deus tem prazer em te ouvir, em me ouvir e nos abençoar. Foi assim com Jonas
será